think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Episódio de hoje. E aí, pessoal, bora aí para a nossa segunda aula da semana. Essa semana tem três videozinhos, né? Então, continuando nosso estudo de meio dispersivo, né? E ainda segue o 943 aí do Griffiths, né? Então, vamos embora. Então, qual a brincadeira, né? Digamos, continuando lá, né, no outro vídeo, né, a gente já introduziu o nosso modelinho lá do meio, a onda chega, bagunça, sacode esse elétron, né, e esse elétron, então ele vai ter um termo de oscilação, por causa dessa força externa, e um termo de dissipação. Vamos assumir, né, que o termo de dissipação é muito pequeno, então, digamos, para a maioria dos casos, né, a gente pode, de certa forma, desprezar esse cara, e aí mais ou menos o que a gente viu na outra vez, né. Aí você tem um modelo como se você vai chegar numa relação com o tipo um dielétrico, né? Uma relação entre a polarização e o campo externo, o campo elétrico externo. Então, no final, essa relação é linear, então tudo se esconde, igual que a gente viu em T1, né, com meio linear homogêneo. Tudo, no final, muda, você ter o meio ou ter o vácuo, muda o epsilon. Mas agora a questão é que esse epsilon depende da frequência da onda que você está incidindo no meio, né? Então, na verdade, você está fazendo como se fosse resolvendo equações de Maxwell no meio, mas você já disse quais são o problema que você está resolvendo. Você já disse que é uma onda eletromagnética, né? Então, por isso que então, o N já vem com... Aí, então, o N aparece como função da frequência, e isso continua sendo consistente, né? Porque ainda a onda lá, dentro do meio, você ainda tem a equação da onda, né? Só que mudou que agora a equação da onda não é mais a velocidade, não é C, né? É C sobre N, só que esse N depende da frequência da onda que você mandou. E aí a gente chegou naquele resultado final, né? Como é que se do índice de refração, a relação com o índice de refração, e se você estiver longe da ressonância, como é que fica a forminha lá fórmula de Cauchy, uma coisa assim que chama, né? Uma abordagem fenomenológica. Outra, o que tinha mais ali? Basicamente era isso, né? Isso, na verdade, é um resultado muito importante, porque explica um prisma, né? Como é que você tem uma superposição de frequências diferentes, quando ela chega nesse meio, cada uma, você tem lei de Snell para cada frequência, a lei de Snell é diferente, né? Porque o N é diferente para cada frequência. Então, explica o seu prisma, a luzinha, você vê as cores do prisma, né? E mesmo a lógica do arco-íris. Agora, qual é a ideia desse vídeo daqui, né? Esse vídeo é para ser mais curto, mas eu já falei pra caramba. A ideia desse vídeo é vão voltar ali sem jogar fora o termo de dissipação, né? Porque a priori, se você está bem perto da ressonância, porque se a sua onda vibra na mesma frequência, bem próximo da frequência da oscilação lá da molinha lá que a gente está pegando como modelinho, né? Aí já não dá para jogar fora aquele termo de dissipação, né? Senão a amplitude de oscilação explode, né? A amplitude fica grande, você tem ressonância, mas ela é finita porque tem um gama, né? Então, com aquele gama, vamos ver como fica a onda eletromagnética. E também a gente vai ver, digamos, como fica tendo a onda eletromagnética. A gente pode calcular o vetor de ponte, intensidade, por aí vai, né? E como a gente está todo perto, quando esse cara é relevante, né, geralmente quando você está perto da ressonância. Aí não tem muito como, ou pelo menos próximo, não tem como muito evitar o termo de dissipação. E aí,
será que tem uma coisa ali a mais? Pra gente ver, vamos ver no final. Então vamos embora. Então qual é a lógica? Vamos voltar a mesma coisa que a gente fez na outra vez, só que a gente não vai jogar fora a parte imaginária do n barra. Né? O n barra, ele tem a parte real que é o n, né? E o chama de que parte imaginária acho que é 1 sobre 2 delta z. E tem que ter outra cara lá com ômega e c em algum lugar. Né? Mas a questão aqui é que, independente, você pode levar tudo como se fosse complexo, né? Porque as equações são lineares, toda aquela historinha lá, e chegar de novo na equação da onda, a mesma conta, você já fez isso 300 vezes. Né? Então ele vai aparecer assim, com aqui complexo. Então esse cara é complexo, complexo, complexo. O que é a parte física? É a parte real lá de tudo aqui. Né? Mas beleza, vamos manter tudo complexo. Agora como é que se resolve isso? Você ainda tem uma cara de onda plana. Né? Dá para resolver tipo soluções de onda plana. Aí só onda plana, você vai chutar assim. Né? Então, eu botei barra aqui. Ômega não, ômega, porque ômega a gente está tentando resolver, né, com a frequência da onda lá que está vindo, né, digamos, do vácuo, né, chegou nesse meio. Mas aqui, como tudo é complexo, vamos deixar esse cara com barra aqui. Por quê? Porque quando você pegar esse cara e jogar aqui vai aparecer ômega quadrado, aqui k quadrado. Então você vai ter essa solução daqui. Então o módulo de k, ele vai ter, é como se fosse uma relação normal, né? Ômega é c, k sobre n. Né? Ou então k é n sobre c, ômega. Só que esse n aqui é complexo. E ele é função de ômega. Então, na verdade, você tem um k barra função de ômega. Ou, formalmente, o jeito que padrão, né, seria inverter isso, só que aqui não dá para inverter. Seria ômega com função de k. Né? Você escreve ômega com função de k, o que você chama de relação de dispersão. Por isso, né? Por isso que aqui é o nome. Né? Porque, às vezes você fala isso em mecânica quântica, coisa assim, relação de dispersão. Né? Porque também vale lá por coisa de onda, mas a ideia é essa aqui, exatamente o que a gente está discutindo. Né? O meio dispersivo. Então, beleza, só que esse n barra aqui é complexo. Né? E ele é esse cara aqui, K, isso daqui tudo, né? Porque o n barra é o n, né? E tem a parte complexa lá. E aqui eu simplesmente escrevendo, passando tudo para o K. Então esse K barra aqui ele é complexo. Eu substituo o que eu chamei do n barra. O n barra é o n, então n, a parte real, n ômega sobre c, eu chamo de K. E a parte imaginária é 1 sobre 2z, c dividido por ômega. Né? Foi feito assim, né? Para cancelar esse ômega e esse c, para ficar assim. Isso aqui a gente já tem, lá do outro vídeo. Então esse aqui é o K real, esse daqui é 1 sobre z. Já mais ou menos aproximando que você não está tão perto da ressonância, ou se estiver perto da ressonância, ainda assim, então, assim que tem aqueles parâmetros pequenos que a gente estava falando, né? Toda a história do vídeo anterior, que esse cara daqui é pequeno. Isso aqui é pequeno, isso aqui é pequeno, com relação a alguma coisa. Mas a questão é, quando você joga na equação, repare que então, voltar aqui, né? Olha, seu exponencial é isso daqui, olha aqui, o k barra é k, então aqui você vai ficar kx, e aqui tem, vamos supor aqui, k na direção z, né? Então vai ficar kz, e com i vai ficar menos, vamos supor que é na direção z, né? Então aqui, esse vetor aqui, né? Tem a direção z, então ficaria z dividido por 2 ΔZ, exponencial de menos z sobre 2 ΔZ. E repare que o ΔZ é positivo. Então ficou assim, exponencial z, 2 ΔZ. Esse cara aqui é positivo. E então essa sua onda, né, ela tem o termo de oscilação, como se fosse uma onda. Né? Isso aqui que é onda, é tipo uma onda, só que tem esse termo daqui. Então o que é o físico? Né? A parte real. Né? Pero esse aqui é um módulo, uma fase. Né? Então, essa fase pode ser colocada aqui, eu chamei de φe, né? É aqui o cosseno, beleza. Vamos supor na direção x. Botei aqui, disse que a onda está na direção z e o campo elétrico na direção x. Mas repara, esse cara não é exatamente uma onda por causa desse termo. Então quer dizer assim, vamos supor que só a ondinha está vindo aqui. Ela é uma ondinha mesmo, no vácuo. Ela chegou a partir, vamos supor que em z igual a zero começa o seu meio. Para que em z igual a zero, se ela tem uma certa amplitude, aqui é zero. Vamos supor que aqui nesse ponto, o φ, num certo instante de tempo, esse cara deu 1. Então aqui você vai no material, ele oscila, esse termo oscila, mas ele vai morrendo. Vai aumentando o z, esse cara aqui vai caindo. Então a onda dissipa.
o que faz o termo dissipativo. O gama aqui, aparecendo não tem gama, o 1 sobre ΔZ é zero, né? Ou seja, o ΔZ é infinito. Então o ΔZ, ele te dá a ideia de quanto a onda penetra aqui no meio. Né? Vou voltar até a falar isso depois. Né? Se tem nome, deve ser uma escala de penetração aqui da onda no meio. Acho que teu nome está mais para frente. Ó. Mas deu para mais ou menos entender a ideia. Né? Agora, você por que eu defini aqui com 2? A gente vai ver depois, na intensidade. Porque a intensidade vai ser o módulo quadrado disso. Mas, e uma coisa que eu não vi em livro, né? Talvez tenha, não tenho ideia direito, mas tem com certeza a parte de condutor, próxima semana. Mas aqui, desse meio dispersivo de elétrico, né? o campo magnético, né? Porque no final dos contos você tem campo elétrico ali no meio, como se fosse essa onda morrendo, né? Tem um campo magnético similar, né? Porque o campo magnético obedece uma equação igual. Né? Então ele tem que ter um campo magnético ali dentro, uma coisa assim. Né? E eu já estou assumindo isso aí que a gente fácil verificar, né? Que se, digamos, a onda está em direção Z, digamos assim, se o campo elétrico está em X, o magnético está em Y. Né? Por equação de Maxwell, vamos verificar. Essa forma também é similar porque obedece a mesma equação, mas agora eu não sei a relação entre amplitude e fase. Né? Eu sei que no vácuo não tem esse cara, né? O B0 é 0 sobre C e φB é φE. Mas agora aqui a gente não sabe como é que a gente vai verificar, né? Jogando-se essa forma aqui na equação de Maxwell. Então, a primeira coisa, você pode ver que esse cara realmente só tem componente Y, porque se o campo elétrico é função só de Z e ele só tem componente X, a única componente do rotacional que não é nula é a componente Y, porque a componente Y vai dar aqui derivada Z do EX. Então a derivada Z do EX vai ser menos a derivada no tempo desse BY aqui, que é esse cara aqui. Então dá ok, todo o resto vai dar zero, então tudo vai dar zero aqui, então o cara daqui, a componente X tem que dar zero, a componente Z tem que dar zero. A componente Z dele também dá zero, porque o divergente de B é zero. E mais, bora lá. Então joga esse cara aqui, o rotacional derivada X, componente Y, derivada Z do EX. Né? Então pega lá o EX, deriva. Você vai derivar esse cara aqui, exponencial vai cair menos meio 2ΔZ. Repetiu o cosseno. Vai derivar o cosseno menos seno, vai derivar aqui dentro e sai o K. Beleza. Lado direito é derivar esse cara aqui. Não é o que tem o sinal de menos. Você vai derivar cosseno é menos seno, né? Então o sinal de menos, só que vai derivar aqui no tempo que saiu menos ômega, então menos e menos ficou mais. Então vai ser mais ômega, só que aqui tem o sinal de menos, então aqui fica menos ômega. Então isso é igual a isso. Agora aqui é um pouco ruim de comparar, porque olha, aqui é seno, aqui é cosseno. A exponencial é tranquila, cortam, né? Mas vamos para dar uma ajeitada antes, vamos pegar assim, olha, esse cara daqui no final das contas, né? Ele é ômega sobre C, a parte imaginária do N barra, né? Ou até a parte real do N barra, né? Com ômega sobre C. Então guarda essa informação, vamos para o outro lado do slide. Então o ômega eu cortei dos dois lados e o C tirei aqui em evidência. Melhorou um pouco. Agora vamos voltar lá. Assim, que esse. No final, assim, eu simplesmente escrever esse cara em polares. Né? O N barra então é parte real, N barra mais I, parte imaginária. Né? Então, digamos, a parte real dele, que é o nosso N, né? Só voltando aqui. Então ele é um módulo cosseno delta, um delta. Né? A parte imaginária é o módulo seno de delta. Né? Eu escrevi de novo aqui que é a parte imaginária, que está no outro slide. E se você quiser guardar, né, que é o N barra é isso, né? E o delta é dado pela razão aqui dos dois, a tangente de delta é isso sobre isso. Né? Então é isso daqui. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque se eu substituir aqui, então aqui sai N barra, módulo N barra, você bota em evidência. E aqui vai ficar seno delta, cosseno delta. Então seno delta, cosseno delta. Repara que aqui é tudo mais, porque todo mundo tinha menos, né? Menos com os sinais. Então agora ficou melhor, ó. Porque para que dá ajeitado bonitinho. É seno de A cosseno B mais cosseno A seno B. Então esse é seno de A mais B. É a seno da soma. Então é seno disso, mais o delta. Agora fica fácil comparar, pô. Isso é seno de um cara, um número seno de um cara igual número seno de um cara. Né? Então esses números são iguais e esses senos são iguais. Os argumentos aqui são iguais. Então comparando aqui, né, você tem que o B0 é isso, N barra é 0 sobre C. Então é bem a ideia, né? Se o N não tem parte imaginária, não tem dispersão, seria a parte real, é o que a gente está acostumado. Né? Mesmo assim, esse cara seria a função da frequência, né, que a gente já aprendeu no vídeo anterior.
E as fases, a menos de 2π, mas esse 2π não é físico, né? Repara que eles não são iguais, né? E esse cara é igual a isso. Né? Então o delta B, e aqui isso é o delta, né? Esse cara aqui é φb, né? Isso é tudo delta. É φb igual a φe mais delta. Eu escrevi delta tudo. Então eles estão defasados. Essa aqui é uma parte que eu acho legal. Acho interessante. Eita. Então como é que fica agora? Agora sim você tem o seu campo eletromagnético nesse seu meio dispersivo. Né? Com a amplitude do campo. Eu sou onda plana monocromática. Né? Cosseno de Kz menos ômega t mais uma fase. Direção x, o magnético análogo na direção y, só que com uma fase a mais. Né? Essa fase, na verdade, tem relação com a dispersão. Sem dispersão não tem essa fase, sem dispersão não tem isso daqui. E aqui eu usei uma notação antiga. Comecei usando esse kappa e depois eu quis trocar tudo por ΔZ. Esse kappa é 1 sobre ΔZ, desculpa aqui. Então aqui é Z sobre 2 ΔZ. Acho que só aqui que ficou errado. Eu tinha feito tudo errado para o modelo, mas tudo bem. Então aqui, como é que é sua onda? Essa onda eletromagnética. Aqui é só repetir aquele slidezinho. O campo elétrico vai dispersando para ficar bonito, né? E aqui eu fiz um desenho lindão, né, do campo elétrico morrendo, reproduzindo isso daqui. Né? Ele oscila e cai, e o magnético oscila e cai também aqui na direção Y, esse na direção X, onde se propagando em Z, né? E eles defasados, eu botei isso em torto. Então o pico do campo elétrico não está no pico do magnético, né? Eles são defasados. Então, digamos assim, quando eles não, o fato de eles não estarem do fato de eles estarem defasados, né, meio que a onda não sustenta, né? Então esses caras eles não vão casadinho bonitinho igual outro jeito, um cria o outro, cria um, cria outro e vai para sempre. Eles vão meio capengando, tortos, né, e eventualmente morrem. Então esse cara daqui vai te dar quanto esse daqui ΔZ, né, quanto penetra. Quanto maior ΔZ, ou seja, quanto menor o gama, né, quanto mais irrelevante for a dispersão, mais a onda penetra. Né. No limite de ΔZ para o infinito não tem aquela exponencial. Então seria o φ vai a zero, aquela exponencial some, vira 1 e virou um dia normal. Agora que a gente tem o E e B, porque eu fiz na verdade o B, porque eu queria falar do vetor de Point. Né. Como é que é o vetor de Point nesse meio dispersivo? Bora lá, só pegar, botar o E e o B, beleza. Então aqui está o E, aqui está o B, esse é X, aqui é Y, faz o produto vetorial, dá Z. Tranquilo. O que eu comi aqui? Ah, esqueci do... Aqui tem mais um erro, o E0, né? Aqui tem que ter um E0 ao quadrado. Vamos torcer para no outro slide aparecer. Então aqui está faltando um E0 ao quadrado, que é a parte importante, a amplitude no quadrado. Mas aqui, repara que não aparece cosseno ao quadrado, aparece cosseno de um cara e cosseno do outro, porque não é a mesma fase. Mas dá para dar uma ajeitada, se você cosseno A, cosseno B, esse cara é meio do cosseno da diferença, mas o cosseno da soma. Repare que na diferença, tudo aqui cancela e sobra o delta. Então fica cosseno delta. Na soma, esse cara simplesmente soma, fica duas vezes, e fica o delta aqui. Vamos guardar isso por enquanto. Então eu sou outro jeito de escrever o vetor de Point, né? Porque agora repara que aqui cada um tem exponencial de menos z sobre 2 ΔZ. Então, o campo eletromagnético, por isso que agora aqui não tem fator 2. Então agora, digamos, a intensidade é o valor médio desse cara. E realmente não botei em lugar nenhum, fui copiando e colando. Todo lugar que tem um E0 ao quadrado, que é a parte importante da coisa, né? Mas tudo bem. Mas digamos, a intensidade é o valor médio do vetor de Point no tempo. Então tirou aqui média, isso aqui é constante, dá nada. E aqui você vai pegar esse cara e integrar no período, né? Só que aqui, digamos, o seu período aqui do seu sistema é 2π sobre ômega, né? Mas aqui é 2 ômega, né? Então quando você integrar esse cara, ele vai rodar duas vezes no período. Então vai dar zero. Essa integral aqui é trivial. Na média aqui, esse cara dá zero. Então ficou só isso. Agora você tem isso e continua o erro. Um E0 ao quadrado aqui. Então a parte que é interessante é que essa intensidade já depende do módulo da amplitude quadrada da onda, né, que chegou, mas ele tem esse termo aqui, que é Z sobre ΔZ. Então você fala esse cara de coeficiente de penetração da onda, né, é porque na onda em si, esse coeficiente é 2 ΔZ. Né? Aqui na intensidade ele é ΔZ, porque a intensidade é a onda ao quadrado. É só repetir aqui. Então esse cara é uma exponencial caindo. Então seria dentro no meio,
a onda penetra um pouquinho, depende do ΔZ. Se o ΔZ for grandão, praticamente ela vai passando pelo meio. Mas se o ΔZ for pequeno, ela só penetra um pouquinho no seu meio. Então o seu meio, digamos aqui, ele, para um ΔZ grande, ele é, digamos, opaco, né? Vamos supor, o que seria o nosso meio translúcido, né? Você tem uma certa espessura, você tem a luz, você está do outro lado, né? A luz incidiu daqui e ela conseguiu atravessar todo o material, você é do outro lado. Então, você pega um plaquinho de vidro e bota o laser, você vê, o laser passa pelo vidro bastante, né? Você pode ver ele começar até a dar uma dissipada, um negócio ficar meio borrão, né? Mas a priori você vai ver que ele vai penetrar bastante, então é um meio bem translúcido, né? Na verdade é um meio transparente, tá? Então ele vai sair de um lado do outro. Um meio desse tipo aqui, com um certo ΔZ pequeno, a onda só penetra um pouquinho, então na verdade você está atrás do material, né? Vamos supor que é vácuo do lado, vácuo do outro. Chega aqui, você está olhando aqui, não sai onda do outro lado, né? A onda morreu ali dentro, né? Então ele é opaco, né? Essa é a ideia, você não vê o outro lado. Obviamente, o inverso disso, geralmente usam mais essa nomenclatura, né? É o coeficiente de absorção, né? Então, porque quanto menor for o ΔZ, então quanto menos penetra, mais, digamos, o meio absorve, né? Então, por que esse cara absorve? Porque ele está naquele meio, ele sumiu por causa do gama, né? Ele dissipou, né? Então essa sua onda, ela penetrou no material e dissipou, espalhou por ali. Em forma de quê? Isso a gente vai ver mais para frente, né? Mas aquela onda meio mingou dentro do material. E agora a gente já vai para os finalmente. Esse vídeo aqui está mais curtinho. Vamos chegar bem perto da ressonância só para dar uma olhada. Então, perto da ressonância, eu peguei simplesmente aqueles gráficos que a gente deu. Isso tem tudo no livro, né? Tem no Clift, tem outros livros, e eu também fiz o meu para dizer que eu fiz. Pega perto de uma certa ressonância. Na verdade, eu peguei aquele nosso resultado, até aproximado, né? Sem a raiz. E plotei, todo mundo faz. Esse daqui, para, digamos, tendo um ômega-J só, como se fosse ômega zero lá, só um elétron vibrando. Né? Ou você pode dizer que você está perto de uma ressonância. Né? Pode ser, essa figura pode reproduzir depois aqui, né? Pode ter outra ressonância, por aí vai. Mas vamos supor que a gente está perto de uma ressonância. O azul é N-1, é o índice de refração, a parte real menos 1, né? E esse outro aqui, meio amarelo, bege, sei lá que isso aqui, é 1 sobre ΔZ. Então, o índice de refração, ele aqui não está... Isso você pode fazer, é um exercício do Griffith. Você pode ver, digamos, que esse máximo, ele tem um máximo e um mínimo aqui, ele é bem no ponto onde onde é metade desse pico. Esse pico daqui, esse cara daqui é metade do máximo aqui. Tanto para um quanto para o outro, aqui é simétrico. Isso é relevante? Eu acho que nada é relevante. Mas beleza, assim, então 1 sobre n, n-1 tem esse comportamento, para que esse cara é n-1. Né? Então, por exemplo, quando esse cara daqui é 0, n é igual a 1. Se esse cara é positivo, n é maior que 1. Se esse cara é negativo, n é menor que 1. Vai pensando nisso que eu estou falando. E o 1 sobre ΔZ, repara que assim, ele é bem desprezível. Ele tem uma forma de sino. Geralmente esse tipo de coisa tem essa estrutura. Então, para frequência baixa, frequência acima, você realmente pode desprezar esse ΔZ. Passa. Mas quando você chega perto da ressonância, é um pico bem acentuado. Né? Porque eu estou assumindo que o gama é pequenininho. Então ele chega aqui, puf. Né? Então o que acontece aqui? O termo de absorção, né, ele é relevante perto da ressonância. Então, perto da ressonância, se você está uma onda, esse modelo sendo válido, se é uma onda que vibra uma frequência muito próxima da frequência de oscilação do seu modelinho, o material fica opaco. Então, quer dizer assim, repare que para frequências aqui e aqui, um sobre ΔZ pequeno, ou seja, ΔZ é muito grande. Então, o seu meio, digamos, a priori, esse modelo, a gente está descrevendo um meio translúcido ou transparente, onde eu consigo viajar bem dentro dele. Se estiver longe aqui, é transparente. Onde passa por ele, só muda o N, né, que depende lá da frequência, que tudo que a gente discutiu. Então, isso é relevante, digamos, para o Snell. Né? Mas a onda em si, ela vai lá com o seu K, né, isso vai mudar a relação de dispersão. Né? Mas ela tem a forma de Kx menos ômega t, só que K é uma função maluca de ômega. Só que, então ele vai vibrar lá de um jeito esquisito. Dependendo quer dizer, ele vai vibrar diferente para cada frequência. Né? Mas a onda do mesmo jeito, Kx menos ômega t, ou Kz menos ômega t. Mas quando você chega aqui, isso quer ficar grande, então é como se fosse assim, vamos imaginar tipo um vidro, né?
você está de um lado, o cara está apontando o laser, está saindo do outro lado. Aí ele está mexendo na frequência, está mudando a cor, né? Então está passando, sei lá, verde, está passando azul, está passando sei lá o que, de repente o troço vai ficando, ele vai, digamos, a luz vai morrendo do outro lado. Vamos supor que para uma, sei lá, vamos fingir que isso está no visível, né? Aí de repente chega para perto de uma frequência, some, né? Não passa mais luz, né? Então seria tipo um joguete com sua mão, né? Tá passando luz na sua mão, passando luz, você está mudando a frequência, de repente sua mão, pronto. Aí você não passa mais, você está enxergando, digamos, a sua mão, né? A sua mão não está mais transparente. Então isso acontece quando você está perto da ressonância. É um negócio bem legal, né? E o N-1 é esse daqui, né? Para que abaixo da ressonância ele é N-1 é positivo e acima da ressonância ele é negativo, né? Então, é claro que negativo, né, então significa que o N é menor do que 1, né, porque esse cara aqui é negativo. Então, show de bola, né? Muito bom, já dá pra gente ir pro terminar o videozinho de hoje, beleza? Bob, você pra quem? Olha só, o Bob tem poderes. Então, digita, fala. Ah. Rapaz, não é que é verdade, né? Tá esquecendo esse negócio. Quando o N é menor que 1, né, essa aqui é a velocidade da luz, a priori no meio, né? Então, a gente sempre falou que o N é maior que 1, né? Porque a velocidade do meio é menor que a velocidade da luz no vácuo. Isso até é o postulado da relatividade restrita que a gente vai chegar, né? Que a velocidade da luz no vácuo é a velocidade máxima da informação, né? Mas se esse cara é menor que 1, esse cara está ficando maior que C, né? Rapaz, isso é verdade, não precisa nem estar perto da ressonância, talvez as coisas fiquem confusas, né? Realmente ficam. Mas repare que para frequência maior do que a ressonância, você passa, mas o termo de dissipação sumiu, né? E esse cara fica menor que 1. E aí, na onda o cara anda mais rápido que a luz? Olha.